O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, para salvar os corações atribulados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu em nome de Cristo. Celebramos hoje a memória de São João Maria Vianney, presbítero. Ele que é tido como o padroeiro de todos os párocos. E neste dia temos vindo a receber muitas mensagens a nos felicitar por este dia. E acredito que muitos de vós também, para além das mensagens, têm dirigido preces e orações, rezando por todos os padres, de modo particular aqueles que se encontram doentes ou aqueles que a idade não perdoou e assim já colecionaram muitas experiências. E também rezando por aqueles que já estão na casa do Pai, porque eles também, de uma ou de outra maneira, influenciaram-nos positivamente na nossa fé. E rezamos esta missa adicionando a todas essas intenções as seguintes intenções. Uma intenção a Nossa Senhora de Fátima, e intenção particular a Nossa Senhora de Fátima por Miguel e Cristiano Lessa Muniz, intenção pelos jovens, e intenção particular pelas famílias Oliveira e Tavares, ação de graças pelo dom da vida de Gabriel de Luz, e intenções pelos nossos irmãos doentes, o Padre Miguel Lemos, Fernando Vale, Lucy, Marco Manzella, Eduardo Tomás, Gail, Mike, Fernando Reis, Marisa, família Freira, família Marques Barcelos, os idosos do lar de Benoni e de Santa Isabel. E também rezamos pelo eterno descanso dos nossos irmãos José Rafael de Freitas, José Luiz de Freitas, Mário Jardim, Manuel Fernandes Júnior, as almas do purgatório. E rezamos a ação de graças pelas graças recebidas às 3 almas benditas. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. A vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, que fizestes de São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós no amor de Cristo os nossos irmãos e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jeremias. Palavra que diz o Senhor, dirigiu ao profeta Jeremias. Eis que diz o Senhor Deus a Israel: escreve no livro todas as palavras que eu disse. Assim fala o Senhor. É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio. Ninguém se interessa por ti para defender a tua causa. Por uma úlcera há remédios, mas por ti não existe cura. Todos os teus amigos te esqueceram e nem perguntam por ti. Porque eu te feri como fere o inimigo, e o castigo foi severo, por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados. Por que te queixas de tua ferida, da qual do teu mal que não tem cura? Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados, que eu te tratei assim. Assim fala o Senhor: restaurei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar. Deles sairão hinos de louvor e brados de alegria. Multiplicá-los-ei, não mais serão reduzidos. Exultá-los-ei, não mais serão humilhados. Os seus filhos serão como outrora, a sua assembleia será estável diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. De entre eles surgirá um chefe, no meio deles sairá um soberano. Chamá-lo-ei, e ele virá à minha presença. Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de mim? Diz o Senhor. Mas vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome. Todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Escreva-se tudo isto para gerações futuras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada. Lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Os filhos dos vossos servos hão de permanecer. A sua descendência se perpetuará na vossa presença, para ser proclamado em Sião o nome do Senhor, e em Jerusalém o seu louvor, quando se reunirem todos os reinos para servir o Senhor. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, vós sois o Filho de Deus, vós sois o Rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e perguntaram-lhe: por que desobedecem os teus discípulos à tradição dos antigos e não lavam as mãos antes de comer? Jesus chamou a multidão para junto de si e disse-lhes: ouvi-me e procurai compreender. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro. O que sai da boca é o que o torna impuro. Então, os discípulos aproximaram-se e disseram-lhe: sabes que os fariseus ficaram ofendidos ao ouvirem as tuas palavras. Mas Jesus respondeu-lhes: toda a planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Deixai-os, são cegos a guiarem cegos. E se um cego guia outro cego, acabam por cair ambos numa cova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, a primeira leitura que a liturgia de hoje nos propõe, tirada do livro de Jeremias, apresenta-nos um tema do sofrimento. Mostra o povo ferido. E este povo de Israel, se formos a ler a Sagrada Escritura, vamos nos aperceber que várias vezes foi atacada e também sofreu muito. Muitas feridas teve ao longo da sua história. Mas a razão de todas as feridas foi porque Israel pecou, afastando-se do seu Deus. E nós também aproveitamos ou passamos por vários sofrimentos na nossa vida. A pergunta que podemos colocar é: que proveito tiramos do nosso sofrimento? Ou simplesmente sofremos em vão? Será que podemos aprender algo em tempo de provação ou desgraça? Meditemos nas feridas que todos nós temos e que muitas delas são feridas incuráveis. O Evangelho apresentava-nos uma questão muito comum a nós, os fariseus que perguntam a Jesus
por que é que os discípulos dele não observam a tradição dos antigos. E muitas vezes nós também, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, às vezes estamos preocupados com o exterior, com coisas que não nos fazem crescer. E às vezes, cada vez mais nos dividimos por meio dessas tais coisas. Os murmúrios que podemos fazer e que muitas famílias vão se dividindo. Muitos membros deixam de frequentar a comunidade cristã e isso vai criando e deixando feridas nos corações de muitas pessoas. Mas Jesus diz, não é o exterior que torna o homem impuro, mas aquilo que sairá da sua boca. Isso é o que nos deixa com muitas feridas no nosso dia a dia, aquilo que nós dizemos e como é que nós dizemos. Mas o remédio das nossas feridas encontramos na catequese do santo que hoje celebramos. Ele fala da oração como um belo dever do homem. O caminho para sararmos as nossas feridas é a oração. O que nós podemos aprender em tempos de provação, em tempos de sofrimento, é a oração. E eu acredito que durante este tempo em que toda a humanidade foi ferida por esta pandemia da Covid-19, aproximou-se cada vez mais do seu Deus. E que nós também somos convidados a aproximarmos-nos cada vez mais do nosso Deus. Todos os dias tenho visto nos grupos do WhatsApp propostas de oração pelos nossos irmãos que foram feridos, os que se encontram doentes ou as famílias que sofrem. Quer dizer, de facto, quando nós estamos no sofrimento, sabemos tirar alguma lição do nosso sofrimento. A grande lição que todos nós podemos tirar é a oração, porque diz São João Maria Vianney, o tesouro do cristão está no céu. Por isso, o nosso pensamento deve voltar-se para onde está o nosso tesouro. E não há outro meio que nós podemos usar de estarmos voltados para o céu, senão por meio da oração. O homem tem este belo dever e obrigação de amar e orar. Se oramos e amamos, temos a felicidade sobre a terra. E continua o nosso catequista de hoje, São João Maria Vianney, a dizer que a oração dilata o coração. Se nós rezarmos, vamos saber suportar o sofrimento, como o povo de Israel conseguiu suportar os tempos de sofrimento, conseguiu suportar o sofrimento da escravidão no Egito, ao sofrimento no deserto, o sofrimento que passou quando foi deportado na Babilônia, mas tudo isto por meio da oração. O sofrimento não vem como um castigo para nos eliminar. O sofrimento é um momento de purificação. Por meio do sofrimento, muitos se converteram ao Senhor e mudaram o seu modo de agir, porque o nosso modo de agir que muitas vezes nos conduz ao sofrimento. Enquanto estivermos no sofrimento, temos uma oportunidade para refletirmos e refazer o projeto da nossa vida.
Então, caríssimos irmãos, continuemos a rezar ao Senhor para que Ele nos faça saber aproveitar os sofrimentos pelos quais passamos na nossa vida. Do mesmo modo que o povo de Israel foi ferido e a sua ferida encontrou remédio no Senhor, que as nossas feridas também possam encontrar remédio no Senhor e que procuremos aprender uns com os outros e não nos fixarmos somente nos aspectos exteriores, nos aspectos que a tradição nos ensinou, mas sim naquilo que a palavra de Deus nos diz e nos guia. Assim seja. O Senhor vem em auxílio da nossa fraqueza e do nosso cansaço. Animados pelo Espírito Santo, rezemos dizendo: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. O Senhor vem em auxílio da nossa fraqueza. Quando não vos conseguimos reconhecer nos sinais dos tempos, quando não compreendemos a esperança que nos dás, quando pensamos que conseguimos ser bons, confiando nas nossas forças, rezemos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Quando o mal parece prevalecer sobre a Igreja, quando não nos apetece rezar, quando colocamos em busca da vossa face, rezemos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Quando, sustentados pela vossa graça, enfrentamos as dificuldades, quando duvidamos da vossa vitória final, quando vos pedimos aquilo que não temos, que temos necessidade, rezemos. Fortalecei, Senhor, a nossa fé. Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Fazei que, procurando a vossa face, possamos percorrer em paz o nosso caminho em direção ao vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Imploramos, Senhor, a vossa bondade, para que os dons oferecidos em honra dos santos, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcancem os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria Vianney, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos Bult e Danke e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, José Rafael de Freitas, José Luiz de Freitas, Mário Jardim, Manuel Fernandes Júnior e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São João Maria Vianney e os santos da nossa devoção, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Quem traz a minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentais a esta mesa santa, concedei-nos que, seguindo em toda a nossa vida os exemplos de São João Maria Vianney, nos sirvamos com dedicação constante e vos sirvamos com dedicação constante e amemos todos os nossos irmãos com infatigável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.